gente, eu sou a Maria Santos e você está no canal Eu Maria Li. Então, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, já te convido a se inscrever se você ainda não é inscrito. Ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal e não perder nada, tá? Então, gente, hoje eu trouxe uma tag para vocês que eu criei, tá? Talvez tenha alguma parecida por aí, mas eu resolvi fazer essa tag porque ela levanta uma questão muito interessante, assim, no mundo da leitura, né? E na vida da gente também, que é a questão do pré-julgamento, né? E eu resolvi fazer essa tag que ela se chama Não Julgue, é a tag Não Julgue. Então, eu elenquei 6 tópicos para vocês para falar, e vou falar o tópico e vou mostrar o livro no qual tem relação com esse tópico que eu criei, tá certo? O primeiro tópico é não julgue pela capa. Isso é bem comum da gente escutar, né? Essa questão de não julgar pela capa, porque realmente você pode se surpreender mesmo, gente. Esse livro que eu vou mostrar para vocês, eu comprei num sebo, né? É, um local que vende livros usados, a maioria, e alguns novos. E ele estava custando apenas R$ 10 e eu resolvi comprar. Ele estava até embalado ainda, estava novo, tá? Não era usado, ainda estava na embalagem. E estava de R$ 10 e eu resolvi comprar. E eu me surpreendi, gente, porque a capa não é lá essas coisas, digamos assim, né? Vou mostrar para vocês. Você nem entende muito bem, se você olhar direito, o que seria nessa capa, né? Mas o título é O Presente, é da Cecília Arria. Gente, eu não sei falar o sobrenome desse povo. É muito chique e eu não consigo falar. Mas ela é a mesma autora daquele livro PS Eu Te Amo, né? Que tem até o filme também. E aí eu resolvi comprar esse livro, gente. É bonitinha a mistura do azul com rosa, mas não é uma capa das que chama a atenção, né? Então eu comprei esse livro e eu não, assim que eu comprei, eu comecei a ler e eu me surpreendi. Ele conta a história do Lu Steffen, que é dessas pessoas que vivem atarefadas com a questão do trabalho e muitas vezes negligencia até a própria família, né? Aqui até em casa ele pensa em trabalho. Então, certo dia, ele encontra um morador de rua, percebe que tem um morador de rua morando em frente ao prédio dele, né? O prédio onde ele trabalha. E aí ele começa a conversar assim, por acaso do destino, com esse mendigo, e ele percebe que ele sabe muitas coisas relacionadas a ele, com a vida dele e das pessoas que trabalham com ele nessa empresa. Então, ele acha por bem mantê-lo perto dele, né, o mendigo, e oferece um emprego a ele na empresa que ele trabalha, para ficar por dentro de tudo que ele sabe, né, das coisas que ele observou durante os dias que ele estava morando ali na rua, ali na calçada. E aí, só que depois ele começa a se arrepender, porque o Gabe, que é o morador de rua, parece estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tipo, não só ali na empresa, né? E aí ele começa a se irritar com isso. E é interessante, gente, porque é uma reviravolta muito grande nesse livro, bem surpreendente mesmo. E ele passa por uma aprovação, o Lu, e aí é que ele começa a entender quem é o Gabe e quem ele próprio é, entendeu? Assim, ele começa a conhecer, passa a conhecer a si mesmo e as pessoas que estão ao redor dele, depois que ele conhece esse morador de rua. Então é uma história bem interessante, gente, muito interessante. E é desses típicos casos que a gente não deve julgar pela capa, porque é um livro que traz uma reflexão bem interessante para a vida da gente. Então, um é esse. O tópico 2 é não julgue pelo preço. Sim, gente, porque um livro é barato, o caro não significa se ele vai ser bom ou não. Não caracteriza isso, tá? Esse livro eu comprei de R$ 4,99 numa promoção que estava no site Submarino. Tinha vários livros na promoção. E eu vi ele e me chamou a atenção pela questão da capa também, né? E o título. E eu gosto muito, mais ou menos, desse gênero. E aí eu resolvi comprar e me surpreendeu positivamente. É muito bom o livro. O livro é esse daqui.
É o Enigma do Oito, da Catherine Neville. Gente, esse livro é maravilhoso. Ele é um pouco grossinho, mas vale a pena ler. Você não consegue deixar a história, você está sempre querendo ler, entender, realmente chegar no final. Ele é muito bom. É um thriller, né? Como ele é caracterizado como um thriller. E é bem interessante. A história começa a se passar no século XVIII, no auge da Revolução Francesa, mas ela vem até os dias de hoje, né? Até o século XX, mais ou menos. Então, tem essa relação do passado e do presente. E é bem interessante, realmente é um enigma bem interessante. E eu posso comprovar, afirmar para vocês que vocês vão gostar muito dessa história. E é muito legal. O terceiro tópico é não julgue pelo título. Sim, esse livro aqui, quando eu vi o título desse livro, eu fiquei pensando, oi, ok, como assim, gente? Que título é esse desse livro? Mas eu quis comprar porque, né, ele teve adaptação para filme também, e aí eu fiquei interessada em comprar. Eu comprei até na Avon, na época, esse livro, e não me arrependi, que é Água para Elefantes. Entendeu? Mais ou menos, esse título não tem muito, assim, sabe, muito a ver. E aí eu comprei esse livro, é muito interessante, gente. Ele é um livro da Sarah Green e ele conta a história do Jacob. Ele vive numa casa de repouso, né? Ele já tem mais de 70 anos ou mais. E aí ele percebe que nunca contou um segredo da juventude dele para ninguém, que foi uma época que ele trabalhou em um circo. Quando ele era jovem, ele perdeu os pais num acidente de carro, ele era estudante de veterinária, né? E aí, como ele não teve mais como pagar, estudar na faculdade, ele ficou meio que desesperado. E aí ele pulou em um trem em movimento. E nesse trem carregava toda a companhia desse circo. E aí ele vai trabalhar nesse circo, passa por poucas e boas. E lá ele conhece, né, um amor e tudo. E é uma história bem interessante, gente, bem interessante mesmo. E eu super recomendo Água para Elefantes. O quarto tópico é não julgue pela fama. Por que eu coloquei esse tópico, gente? Porque eu já li alguns livros assim, sabe? Fiz questão de comprar, que são livros que são bem aclamados na crítica e tudo. E quando eu vou ler, gente, eu não consigo me envolver com a história. Eu não acho essa Coca-Cola toda, digamos assim, tá? Então eu escolhi esse livro aqui, não me julguem, por favor, tá? Que é A Cabana, né? Do William P. Young. Gente, esse livro tem uma fama muito boa. Todo mundo que lê esse livro gosta. Quer dizer, pelo menos todo mundo que eu conheço, né? Mas eu não consegui me envolver com essa história. Tá aqui, ó, marcado na metade do livro e eu não consegui terminar. Então, muitas vezes a gente compra um livro porque está sendo muito comentado, está tendo muita resenha, muito, sabe? Mas, na verdade, não é tão bom assim, digamos assim, né? Talvez um dia eu consiga ler esse livro, terminar de ler, e aí eu posso dar outra opinião, mas por enquanto é um livro que, assim, não é tudo que as pessoas, sabe, falavam na internet ou na escola em nenhum lugar, tá? Então, A Cabana é um livro desse tipo. O quinto tópico é não julgue pelo filme. Então, gente, realmente. Eu confesso que esse livro, assisti primeiro o filme e eu achei maravilhoso. Tanto é que eu já assisti umas 3, 4 vezes esse filme. Só que o filme, nesse caso, é melhor que o livro, tá? Se é que vocês me entendem. Geralmente as pessoas dizem que o livro é melhor que o filme, mas nesse caso para mim foi o contrário, que é esse daqui. Simplesmente acontece, da Cecília Ahern, que é a mesma autora lá do primeiro que eu falei. Gente, esse filme aqui é maravilhoso, é tudo de bom, mas o livro não me empolgou, eu nem li todo, porque eu não gostei da escrita dele, né, que é por meio de mensagens, né, de SMS, a escrita, a organização, e aí eu não consegui me empolgar com a leitura, entendeu? E esse é um dos casos raros para mim que o filme realmente é melhor do que o livro. Eu não sei se você já conseguiu ler esse livro aqui, mas eu mesma não consegui, ficou pela metade. Então, não julgue pelo filme. Às vezes o filme pode ser bom, mas o livro pode ser péssimo.
E o sexto e último tópico do Não Julgue é Não Julgue Sem Conhecer. Então, eu vou explicar para vocês melhor. Naquela promoção que eu comprei vários livros baratinhos, né? Eu comprei um também, que eu nunca nem tinha visto esse livro e não tinha ouvido ninguém falar. Mas mesmo assim, eu achei interessante a capa, gostei muito do título e resolvi comprar para ver se era legal. E foi esse livro aqui. Lindo, né, gente? Ó. Lúcio, que é da Anna Godbersen. E ele conta mais ou menos a história de duas irmãs, que é a Elizabeth e a Diana. E essa história se passa na virada do século XIX para o século XX. Então, a Elizabeth, ela sempre foi conhecida na sociedade como... Então, a Elizabeth, ela é conhecida como uma bela mulher, né? Assim, de beleza mesmo, uma mulher muito bonita. E aí esse livro vai contar a história das duas, gente, e é bem interessante. Eu me surpreendi muito positivamente sobre esse livro. Gostei muito da história, é um romance muito legal. E eu descobri depois, né, que tinha o outro, a continuação dele. Eu não sabia na época, né, senão eu teria comprado, mas aí quando eu quero comprar, ele tá sempre um preço muito alto, e aí eu não comprei ele ainda, mas é muito bom. Esse livro aqui, Luxo. Tem uma história bem bacana, o desenrolar é bem interessante. E é uma época assim bem legal, né? Porque sai lá daquela do século XIX, século XX, também é uma época bem legal de se retratar uma história. E aí eu super recomendo esse livro, tá, gente? Caso vocês vejam ele por aí, ele é muito bom, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Não julgue, né? Porque eu acho que isso vale para a vida da gente, em todo contexto, né? Em qualquer contexto, que a gente não faça pré-julgamentos, porque às vezes a gente pode se surpreender positivamente sobre algumas coisas. Então, se você gostou, já deixa seu like, tá? Se inscreve se você ainda não é inscrito e segue aqui o nosso Instagram. Vou deixar aqui para vocês, do Eu Maria Lee também, caso você queira nos acompanhar por lá, tá? Então é isso e até o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram algum desses livros, se você concorda comigo, tá? Até o próximo vídeo.